Continuando, vou te dar um salto aqui. Eu dei vários saltos em vários autores, tentei destacar os principais. Deixa eu só conferir. Gravando. E chegamos já no século XX, com John Rawls, que era um professor de filosofia de Harvard, filosofia política, e bastante lido, e bastante conhecido, e bastante debatido, principalmente no meio acadêmico. Ele tinha um conceito de justiça como imparcialidade. Bom, novamente, vamos localizar ele no tempo e no espaço, né? John Rawls, como eu disse, era um professor de filosofia política nos Estados Unidos, Harvard. É um país que preza muito pela liberdade individual. É um país capitalista que preza pela liberdade. Ele tentava unir alguns conceitos de liberdade, igualdade, mas também com proteção do mínimo existencial de direitos sociais. Essa era a tentativa de construção das teorias dele, do que era ético e do que era justo. Então, a primeira coisa é o tratamento igual. Todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. Então, proibição de qualquer tipo de discriminação em razão de sexo, de raça, de ideologia. Todos são iguais perante a lei. E rejeição de qualquer abuso ou violência injustificada. Ele fala, essa condição expressa um dos juízos ponderados de que falamos antes, a convicção de que não seria justo dar um tratamento especial aos portadores de determinadas características naturais ou sociais. Então, qual é o sentido de eu discriminar, por exemplo, um local no ônibus para uma determinada pessoa? Depois eu vou dar os outros exemplos que a gente tem. Nós temos na nossa legislação algumas diferenciações, e ele também compreende como aceitáveis essas diferenciações. Mas é aceitável que eu diferencie o local no ônibus em razão da cor da pessoa? É aceitável que um esporte, por exemplo, aceite uma determinada raça e não aceite outra? Ou alguém com uma determinada condição socioeconômica? Futebol, por exemplo, que é um esporte extremamente popular hoje e que aceita todo mundo, ele começou de uma forma elitizada, ele era um esporte da elite inglesa. Tem um seriadinho na Netflix bem interessante que trata sobre o surgimento do futebol, os primeiros craques do futebol, os primeiros campeonatos, e quando ele começou a se popularizar. Ainda popularizado entre brancos, claro, porque também os passos foram lentos, mas como ele começou a sair das elites, porque antigamente ele era um esporte de elite, incrível que pareça. Discriminar alguém em razão da opção sexual ou da sexualidade que aquela pessoa vive era absolutamente impensável dentro da teoria de Rawls. E como é que ele pressupõe que a gente pode criar teorias ou princípios morais básicos? Ele cria uma ideia fictícia de uma posição original. Ela é ótima, na teoria ela é ótima, e seria ótimo se realmente fosse, se nós conseguíssemos sair de uma posição original. O que ele propõe nessa posição original? Que nós poderíamos, a partir de um hipotético acordo unânime entre pessoas que são iguais, que são racionais, que compreendem minimamente quais são as necessidades básicas de uma sociedade, chegar a algumas regras gerais. Mas para essa ideia funcionar, para que nós conseguíssemos discutir verdadeiramente isso, eu precisaria usar um véu. O véu da ignorância. É um acordo. É como se nós estivéssemos negociando, tivéssemos uma mesa de negociação. Eu dei esse exemplo em aula quando a gente tratou de negociação. Por exemplo, eu dei esse exemplo para estabelecimento de guarda. Né? Como é que eu estabeleço a guarda de uma criança? Eu posso estabelecer primeiro quem fica como ficam os finais de semana, se a guarda vai ser compartilhada ou se a guarda vai ser de uma única pessoa. E depois eu defino quem vai ser cada pessoa, quem vai ficar os finais de semana e quem vai ficar durante a semana. Sem saber em que posição eu vou estar, que posição eu vou ocupar, eu não vou querer que nenhuma fique extremamente desfavorável. Eu vou querer que cada posição tenha um mínimo de dignidade.
E para isso ele propõe essa ideia do véu da ignorância. Com esse véu da ignorância eu não saberia qual é o meu aspecto, meu estado físico, o meu sexo, o meu grau de inteligência. Isso também é importante, porque apesar de existir muitos discursos meritocráticos, ele pressupõe que para que as pessoas tenham dignidade, mesmo as pessoas desprovidas de inteligência merecem dignidade. Então não é um critério excludente, né, que exclui pessoas com menos capacidade intelectual. Não sei que traços psicológicos eu vou ter, se eu vou ser burro, se eu vou ser inteligente, se eu vou ser branco, negro, homem, mulher, homossexual. Então eu tenho que pensar que eu posso cair em qualquer uma desses grupos, né? E o que seria justo? A partir disso eu começo a estabelecer as regras. Só depois que eu considero que eu não sei aonde eu vou cair. E como é que eu faço para saber, então, quais são os princípios da justiça, a partir utilizando esse véu da ignorância? Ele entende que cada pessoa deve ter um direito igual a um sistema mais extenso de liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdade para as outras pessoas. Basicamente, ele pressupõe que todos devemos ter uma liberdade individual. O primeiro valor, a primeira ideia de justiça é liberdade. Como eu disse, ele é situado no espaço, né? Qual é o valor maior para um Estado liberal e capitalista? A liberdade individual. Todo mundo tem que ter direito a ter sua liberdade individual. As desigualdades econômicas vão existir, mas desde que ocorra o quê? Desde que elas estejam associadas a cargos e posições abertos a todos, em condições de uma equitativa igualdade de oportunidades. Então, a desigualdade social ela só poderia existir a partir do momento em que existe igualdade de competição. É aquela ideia dos obstáculos, né? Que os obstáculos sejam os mesmos para todos. Para alcançar um nível alto na escala social ou econômica, eu não preciso percorrer um caminho maior do que uma outra pessoa. Essa seria a ideia. Todas as pessoas estejam tratadas como iguais no início. Basicamente é isso, é que nós possamos sair de um ponto igual e a chegada no final vai depender de outros fatores. E segundo, que deve ter o máximo benefício dos membros menos privilegiados da sociedade. Então ele entende que é possível que exista tratamento desigual para aquelas pessoas menos favorecidas, para garantir o mínimo para aquelas pessoas. Então, a desigualdade é possível desde que os cargos e posições estejam abertos a todos. Então, não é uma questão de sangue, não é uma questão de cor, sexo, sexualidade. Todos efetivamente têm as mesmas oportunidades. E que eventuais desigualdades que possam existir, elas só podem existir para favorecer, em benefício dos menos favorecidos, para que essas pessoas garantam o mínimo existencial. Essas são as condições que ele entende ideais para que a gente, utilizando esse véu, pudesse concordar. Isso eu vou perguntar para vocês amanhã o que vocês acham, se isso compreende as visões pessoais de vocês. Se vocês conseguiriam fazer esse estudo para estabelecer regras desse tipo, se colocar efetivamente no lugar do outro. Mas é importante também entender que essas regras elas são escalonadas, tá? Existe uma prevalência de uma sobre a outra. Então, o primeiro princípio das liberdades, né, individuais, ele vai ter prioridade sobre o segundo. Então, as violações das liberdades fundamentais não podem ser justificadas nem compensadas por maiores vantagens sociais e econômicas. Pensem nisso num período de Guerra Fria sendo escrito, tá? A ideia que o socialismo estava existindo no mundo e que existia o fantasma do comunismo. Então, se discutia muito isso, a questão do individualismo, da liberdade individual, das liberdades fundamentais e do Estado, o poder do Estado, o Estado se sobrepondo a essas liberdades. Então, ele diz que a primeira regra é mais importante que as outras. Então, eu posso ter direitos sociais, mas primeiro eu tenho que ter a minha liberdade garantida.
E ele diz ainda também que a primeira parte do segundo item, justa igualdade de oportunidades, deve prevalecer sobre a segunda, que é o tratamento eventualmente desigual entre pessoas com menos favorecidas. Então, ele diz que não é justo suprimir a igualdade de oportunidades para favorecer, por exemplo, os menos privilegiados. A igualdade de oportunidades tem que existir, porque as pessoas vão ter capacidades e talentos e, inclusive, vontade diferente. Aí entraria realmente um mérito pessoal. Bom, se eu tenho um mérito, eu consigo alcançar certas vagas. Quem é menos favorecido também não teria como se sobrepor a esse meu esforço pessoal. Basicamente é isso que ele expõe, uma ideia de meritocracia. E por que ele criou essas regras? Seriam garantias para que, após eu levantar esse véu da ignorância, independentemente de qual posição eu vou ocupar, se eu vou ser pobre, rico, se eu vou ser dotado intelectualmente ou não, eu vou ter direito a alguns bens primários. Primeiro, a liberdade. Segundo, a igualdade de oportunidade. E, por fim, recursos econômicos mínimos. E também, como os talentos e os esforços das pessoas não são iguais, vão ser justas recompensas diferentes. Então, se eu pudesse sair de um estado ideal, sem saber em que posição eu ocuparia, eu continuaria achando justo esse estado, esse país, esse mundo, né? Em que existe recursos econômicos mínimos para as pessoas, todos têm igualdade de oportunidades e todos têm um conjunto de direitos fundamentais que satisfazem as minhas liberdades individuais. É bastante interessante, né? Eu acho bastante interessante as ideias dele, mas a gente discute amanhã na aula o que vocês acham sobre isso.